Boa noite, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura recebe o escritor Erlon Fernandes Gomes, com quem conversaremos sobre a sua terceira publicação editorial, o romance histórico Paiol de Pólvora. Obrigado, amigos, por essa participação. Só um instantinho, Erlon, eu já te provoco aí, tá? Eu pensei que você estava abrindo para mim. Não, eu já, porque eu tenho que ler os termos aqui, que é exigência legal. Beleza. E daí, como eu disse para você, eu me atrapalho com a tecnologia aqui, viu? Então, por favor, compreendam o meu estabanamento aqui. Nossa, daí a tecnologia resolve te sabotar também. Ó, o trem tá indo numa velocidade que não é própria. Por imposição legal, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709 de 2018, obrigo-me a salvaguardar juridicamente a instituição Emeron e este projeto coletivo do Clube de Leitura, salientando aos presentes que, para todos os fins em direito admitido, autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos, imagens, decorrentes da participação no evento promovido pelo Clube de Leitura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, neste dia 16 de abril de 2024, assim como autoriza a divulgação de eventuais apresentações de slides sobre responsabilidade do Clube de Leitura Escola da Magistratura, ressalvadas as referências autorais. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações e publicações e divulgações por meio de portal, dos perfis em rede e do repositório institucional da Emeron, bem como de outros sistemas de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização deste termo especificada é gratuita e por prazo indeterminado, e os presentes não terão a reclamar a título de direito conexos de imagem e voz. Hoje é dia 16 de abril de 2024. Daqui um pouco eu posto a lista de presença para os senhores, para aqueles que estão como convidados, não há necessidade de colocar na lista de presença, porque a hora que for colocar, ele vai pedir algum vínculo com a Emeron, daí não vai encontrar. Então, os que são da auditoria, que estão nos acompanhando, que é externo ao Tribunal de Justiça, não há necessidade, tá? Quem é do tribunal, só colocar lá, mesmo que não seja inscrito, consegue registrar a frequência, tá? Mais para frente eu coloco ali o link no chat. Vou esperar chegar mais pessoas, né? Nós estamos esperando dar umas duas aí, depois a gente coloca mais. Eu saliento a publicação recente que designou o nosso companheiro de leitura, o Almício Fernandes da Silva, para a Comissão de Memória e Reconhecimento, empenhada em inventariar os colaboradores da Justiça que dedicaram à causa da justiça e da cidadania, que enalteceram a função pública judicante e que fortaleceram a dignidade do povo de Rondônia. Parabéns ao Almício pela merecida confiança e importante trabalho em favor da memória e do reconhecimento dos trabalhadores dedicados à justiça de Rondônia. O Almício, que é membro do Clube de Leitura e participação frequente aqui nas nossas conversas. Faço um segundo destaque, também, que é a presença do professor Zorobabel, que participa da reunião, acompanhado de perto aqui, onde faço a transmissão. Aí, alô, Zorobabel. Alô, moça. A presença do professor Zorobabel acontece em razão da sua curiosidade em relação à história da família Lucena, da qual faz parte, é parte da sua história, vez que descende desse tronco familiar com origem lá na Paraíba, onde ele nasceu e migrou para o Espírito Santo. E, posteriormente,
já com formação acadêmica, experiência militar, e como discente eclesiástico, uma vez que foi seminarista também, transferiu-se para Rondônia e lá se vão mais de quase meio século aí nessas paragens do Poente, né, professor? Fique à vontade, professor, para intervir quando julgar pertinente, sugerir ou indagar. Você é bem-vindo e sua participação valoriza esse espaço. Obrigado, viu? Faça um terceiro destaque. Obrigado. Davi, só na hora que você for daí. Faça um terceiro destaque, que é um abraço para o meu amigo Cristiano, lá de Ji-Paraná, que é compelido a nos acompanhar por consequência de um efeito colateral. É que a sua esposa, Yasmin, nos acompanha e ele está do lado. Então, ele acaba nos acompanhando também. Cristiano, um abraço, meu irmão. Obrigado, viu, pela companhia. O Cristiano é cercado de duas leitoras vorazes, que é a Yasmine e a Letícia. Um abraço, Cristiano. Euclides da Cunha diz que o nordestino, antes de tudo, é um forte. E após, ele descreve como um homem permanentemente fadigado. Essa aparente ambiguidade é possível ser extraída no poema do caririense Patativa do Assaré, O Caçador, que no enredo delineado pelos seus versos retrata o cenário de do forte sobrevivente entre a adversidade e o enxovalho social. O Caçador, de Patativa do Assaré, será agora apresentado pelo nosso amigo e apreciador da poesia regional, Gerson Fonseca. Gerson, boa noite. Boa noite, Hernandes. Boa noite a todos. Erno e Almich, e todos os professores que estão aí participando do evento. O Hernandes pediu para que eu declamasse a obra, a poesia do Patativa do Assaré, O Caçador, mas é enorme. Infelizmente, não consegui memorizar nem o início. Eu acho que o primeiro verso vou declamar, porque memorizei, mas demais eu vou fiz uma cola e vou compartilhar com vocês essa obra que me impressionou. Me diverti lendo e lembrando alguns termos que são bem regionais, né? Pronto, Hernando, posso falar? O caçador... Por favor, meu amigo, fique à vontade, tá? Ok. Modo de sustentar a família, eu caço de noite e de dia. Sou obrigado a caçar do sertão até a serra. É bem pouco a minha terra. Não tenho como trabalhar. Eu perdi mais da metade da curta propriedade que herdei do meu avô, o coronel Marcelino, com seu instinto ferino, sem que nem para que tomou. Sem briga, questão nem zanga. Fez ele uma grande manga, tão grande que fez horror. Uma parte do terreno, que já era bem pequeno, dentro da manga ficou. Eu não fiquei satisfeito, e fui com muito respeito falar com o coronel. Mas, porém, ele zangado, ficou me olhando de lado com os olhos de cascavel. Pode não haver censura, levei a minha escritura, porém ninguém se importou, pois onde fala o dinheiro, o resto fica no acero, carimbo não tem valor. Eu vi que estava roubado, e voltei desconfiado, sem nada poder fazer. Mas, porém, estou bem ciente que se o inferno é mesmo quente, ele vai se derreter. Com orgulho e com ganância, confiscou a minha herança, sem ter compaixão de mim. Bem dizia o Mané Chico, que o sujeito, quando é rico, quanto mais rico, mais limpo. Tive um prejuízo imenso, mas, porém, guardei silêncio com o que me aconteceu, porque se eu falasse sério, lhe dizendo, eu quero, era mais pior para eu. Se caso eu questionasse e pronta ele falasse, com certeza ia se dar outra maior injustiça. Alguém, a minha carniça, ia no mato encontrar. Por isso vivo caçando, a injustiça aguentando, do jeito que Deus não quer. No mundo, eu só acho graça em meus cachorros de caça, meus filhos e minha mulher. Só pensa Deus que na vida nunca me falta comida.
um bom almoço de angu, feito de massa de milho, bem saboroso e sadio, misturado com tatu. E aí, esse é um recorte da peça maravilhoso. Parabéns ao poeta. Obrigado, Gerson, muito bom. O Caçador de Patativa da Saré vem somar ao bem descrito cenário de Paiol de Pólvora, o Consórcio da Morte. A parte sul do Ceará, de onde origina Patativa, que nasceu e viveu no município de Assaré, é a região denominada Cariri, espaço geográfico onde se desenvolve a trama do romance histórico Paiol de Pólvora e o drama do Chico Chicote. O Cariri é uma região situada no sul do Ceará, que compreende 28 municípios, entre eles se destaca Juazeiro do Norte, Crato e Assaré. O palco da história é contado no Paiol de Pólvora. Temos os municípios de Grangeiro, Porteiras e, principalmente, Brejo Santo. Esse cenário foi descrito pelo Erlon Fernandes Gomes, que é cearense, também do Brejo do Santo, cursou graduação em Direito pela URCA, Universidade Regional do Cariri, possui especialização em Direito Constitucional, também pela URCA, atuou como professor de Literatura e Língua Portuguesa, e hoje é servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na comarca de Porto Velho. Antes advogou na comarca de Guajará-Mirim. Publicou os livros Geminianos, em 2008, e Lumen, em 2014. E a obra Paiol de Pólvora, o Consórcio da Morte, é o seu terceiro livro, sendo o primeiro em prosa. E adendo à biografia do Erlon Fernandes Gomes, é culturalmente salutar destacar que ele é um colecionador de máquinas de escrever e curador da exposição Quando as Máquinas de Escrever Dominaram o Mundo. Mostra montada em Porto Velho, no Centro Histórico de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça, e também, agora recente, em Guajará-Mirim, por oportunidade da comemoração dos 95 anos da comarca de Guajará. Também foi exposta a obra, a mostra das máquinas de escrever. Fantástico, quem não teve oportunidade de ir a essa exposição, no Instagram da Escola da Magistratura tem um breve incursionamento pelas máquinas que o Erlon colecionou. Paiol de Pólvora, o Consórcio da Morte, apresentado pelo historiador Bruno Iacubi, que assina a descrição da obra na capa 2 do livro. Ele diz que a história é antiga, há quase 100 anos, mas a forma de contar é diferente, com maestria e responsabilidade histórica, vez que fundamentado em vasta revisão bibliográficas, documentos, depoimentos de diversas testemunhas, processos criminais arquivados e jornais da época sobre o coronelismo, a trama urdida para eliminar o valente coronel Chico Chicote. Agora, com a pena da literatura tipicamente regionalista, inspirada nos seus mestres Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz, para exemplificar, o autor proporciona-nos uma viagem no tempo, desde o povoamento do Cariri, em especial entre os anos de 1879 e 1927, nascimento e morte do protagonista Chico Chicote. Paiol de Pólvora entretém com seu enredo bem concatenado, de personagens apaixonantes, reais e fictícios. Nele temos a dimensão do que era o Cariri naqueles anos terríveis de beligerância e tirania. Quanto ao fenômeno do cangaço, fervilhava a potência máxima. As pessoas que pretendam fazer questionamentos podem já se inscrever no chat, tá? Erlon Fernandes Gomes, seja bem-vindo ao Clube de Cultura. Antes de iniciarmos com as perguntas e considerações previamente colecionadas, eu abro para as suas considerações sobre a obra, instigando-o a dizer o que o autor fala sobre essa obra ao leitor que ainda não conhece esse texto
e toda a riqueza de informações e ambientação sertaneja de 100 anos atrás, que você traduz para nós tão maestralmente. Por favor, Heber. Boa noite, Hernandes. Boa noite a todos. Especialmente aqui algumas pessoas lá do Ceará, que eu não poderia deixar de fazer um destaque, que é a Fátima e Emilia, netas do Coronel Chico Chicote, que estão lá em Fortaleza, assistindo a esta live. Ao advogado Paulo Sérgio Vasconcelos, grande bibliófilo também lá de Fortaleza, um grande conhecedor de literatura. Ângelo Osmiro também, grande pesquisador sobre o assunto do cangaço, com muitos livros publicados, especialista em Lampião. Não poderia também deixar de agradecê-lo, porque ele abriu as portas de sua biblioteca para que pudesse fazer consultas importantíssimas para a feitura de Paiol de Pólvora. Então, Paiol de Pólvora, ele instiga porque é um romance real. Também agora estou vendo que o Dr. Bruno Darwish, que fez a abertura do lançamento de Paiol de Pólvora aqui em Porto Velho, também acaba de entrar, não poderia também deixar o meu agradecimento, meu chefe, meu amigo. E o que instiga em Paiol de Pólvora é justamente porque é uma história real. E o Cariri, naquela época, e sempre, é um microcosmo do próprio Brasil, né? Então, nós temos personagens que nos falam atualmente sobre questões importantíssimas, né? Apesar de o tempo ser um tempo diferente, ainda nos traz lições importantes, reflexões importantes que precisamos fazer também nos tempos atuais. Então, é isso. Se você quer instigar, venha conhecer um pouco sobre coronelismo, sobre cangaço, sobre Padre Cícero, Lampião, e sobre muitos personagens apaixonantes. A grande maioria existiu e alguns poucos são fictícios. Erlon, para quem gosta da música brasileira, é impossível que o título não lembre Vinícius de Moraes e Toquinho. E ao ler as citações iniciais, esse vínculo já é exposto quando você faz as referências autorais ali para inaugurar aqui o livro, né? Mas sabemos que essa canção foi tema de abertura de um dos campeões de audiência da TV Globo, que é a novela Bem Amado. Esse vínculo também não é um acaso, desde que Sucupira preserva a mesma estrutura de poder e de organização social que o seu romance nos apresenta? Perfeita colocação, Hernandes. É tudo isso mesmo. Eu já estava com o filho pronto, digamos assim, e procurava o título. Como vai se chamar esse filho? Ele já tem o subtítulo, Consórcio da Morte, mas eu não tinha um título para ele, né? Eu inicialmente, vou até revelar para vocês, o livro inicialmente iria se chamar Labacé, que é uma palavra tipicamente caririense, tal qual Sagarana o é para Minas Gerais, Labacé também é para o Cariri, que significa grande confusão. Mas aí eu acho que ele soaria um pouco estranho e talvez, enfim, não fosse muito interessante. E eu estava a ouvir, o Vinícius de Moraes estava a ouvir a trilha sonora de O Bem Amado. E ouvindo aquela música, eu percebi que ela era o livro, né? Estamos trancados no Paiol de Pólvora, né? Olhos vendados no Paiol de Pólvora. Né? Então, era uma época muito difícil que o Brasil também vivia. Nós vivíamos sob o jugo da ditadura militar. Uma época também de dificuldades, assim, digamos, para se comunicar, né? Com as obras vetadas. E, inclusive, dizem que Vinícius venceu, conseguiu driblar a ditadura com Paiol de Pólvora. Paiol de Pólvora era para ser a trilha sonora do Bem Amado e foi vetada, não foi aceita. Então, a Paiol de Pólvora, ela mostra muito esse momento também difícil do Brasil naquela época, quando o Estado não se fazia presente e o banditismo campeava
assim como o coronelismo, cada homem valia por si, cada homem era a própria lei. Então, eu acho que o livro, a música, ela cabe muito bem para a definição do que era Paiol de Pólvora. Né? Esse momento difícil, em que tudo estava por um fio, em que tudo poderia explodir. Você falou de Labaceta, né? Como é que é? Labacé, L-A-B-A-C-E, acento agudo. Labaceta. Mas eu vi algumas outras que me causaram, assim, que saltou aos olhos e eu fiquei na dúvida se isso era comum regionalmente ou não. Por exemplo, você usou malinação, você usou rói, fregue, desasnar, valha-coutos, couto, tabulagem, homisiou e renhida. Essas palavras são palavras do cotidiano do Cariri? São sim. Quem é cearense aí, que está ouvindo você, tudo que você pronunciou, com certeza tem uma grande intimidade com essas palavras. O Cariri também, ele tem uma língua própria, digamos assim. Dizem que a língua portuguesa é uma antes do Grande Sertão Veredas e outra depois dele, porque o Guimarães Rosa inovou muito, né, com muitos neologismos, trouxe todo o falar mineiro para a literatura. E nós não poderíamos dizer diferente do Cariri. O Cariri também tem uma riqueza linguística muito grande. E eu quis trazer essa riqueza linguística do Cariri também para o romance. Foi que Zorobabel é um questionamento como filósofo muito particular para mim, ser historiador. Eu percebi assim, esse seu livro, ele seria assim um ajuste de conta, tipo assim, para mim você faz um mergulho psicológico e arqueológico, entendeu? Genealógico. Você tem algum ajuste de conta assim no sentido de trazer a riqueza dos Lucena, da região, para globalizar melhor, porque vocês nordestinos, embora eu nasci não tenha cultura, né, tem essa marca, né, de vocês garantir a cultura de vocês, defender de uma maneira tão forte. Não sei se você percebeu a minha pergunta. Percebi, Ana. Eu compreendi muito bem sua pergunta. Quando eu resolvi escrever o Paiol de Pólvora, não tenho nenhuma ascendência com a família Lucena, mas a minha cidade, Brejo Santo, que é o antigo Brejo dos Santos, é uma cidade do fim do mundo, digamos assim, onde Judas perdeu as botas. E era uma cidade, digamos assim, que não tinha muito destaque na história, na literatura, apesar de ter muitas histórias. Então, me doía não ter um trabalho literário ou um trabalho maior fazendo o resgate de uma história como a história do Coronel Chico Chicote, como a tragédia de Guaribas, que o máximo que se escreveu foi em 1972, quando um capitão do Exército, Otacílio Anselmo, escreveu um artigo na revista Itaitera a respeito, na revista do Crato. E nós crescemos ouvindo essa história. Quem é caririense conhece a história desse fogo, né? E me doía saber que o Brejo tinha uma história tão grande e uma história que, para mim, era uma história rica, mas que precisava ser explorada. Então, ela vem cumprir essa dívida que eu tinha comigo mesmo, como brejo-santense, que a sociedade brejo-santense tinha, né? E o Ceará como um todo. Eu queria trazer essa história para mais pessoas, para que não ficasse naquele nicho. E também, digamos assim, fazer um papel investigativo, porque muita coisa ficou sem resposta. Quando a gente começou a pesquisar, eu e o historiador Bruno Jacobi, nós não tínhamos muita coisa a respeito. Então, foi como montar um quebra-cabeça também, descobrir os motivos de algumas coisas. Por exemplo, descobrir por que o Antônio Grangeiro sofreu aquela crueldade no final de ser também incendiado e degolado, né? Descobrimos aquela questão da terra,
envolvendo um vizinho. E aí foram 5 anos de pesquisa, e esses 5 anos de pesquisa renderam o Paiol de Pólvora. Eu tenho muito orgulho de ter concluído esse livro. Eu acho, no gancho da pergunta dele, né, sobre essa questão do biografado, apesar de não ser uma biografia, mas podendo ser tratada como tal, né? Eu acho, todo biógrafo, acho que se apaixona pelo seu personagem, né? Independente se esse personagem tem ali uma verve mais trágica ou não, né? O fato é que você se apaixona. Ele é grande o suficiente para merecer esses escritos, né? E ali você fica na dúvida, né? Porque os Santos, que também são personagens muito fortes, uma presença bem marcante para a região, e o Chicote, né? Que os dois teriam histórias muito grandes para se contar, né? Tanto os Santos quanto o Chicote, que é a Luciana, né? Isso mesmo. E a gente vê que é como se fosse uma sucessão dessas dinastias. O Brejo ele já nasce sob esse signo da beligerância e da violência, né? Desde os irmãos Santos, né? É tanto, Hernandes, vou até falar uma coisa curiosa. Chamava-se Brejo dos Santos, e ali por volta de 1938 resolveram tirar o dos Santos porque era ligado a essa família, né? Essa família cruel, né? Que fez fama no lugar por sequestrar, digamos assim, matar os seus hóspedes na assustadora Hospedaria dos Santos. Então, o lugar já cresceu sob o signo da violência, também entregue ao banditismo, sob o assustador ciclo das secas também, né? Nós tratamos sobre a grande seca de 1877, a seca de 1915, só não tratamos da seca de 1932, porque o Chico Chicote morre em 27, e a gente avança só para dar notícia do assassinato, também do assassinato de Lampião, para cumprir a profecia da indígena Araci. Eu já vou ceder a palavra para o Vinícius e para o Paulo Sérgio, mas antes, a pertinência aí que você está falando sobre a questão do nome do lugar, eu li algumas coisas e eu li o site Cariri das Antigas, do Roberto Júnior, historiador também. Inclusive, ele é o capista do livro, o Roberto Júnior. Essa capa é dele, então? É. Eu não vi de quem era a capa. Aí, olha, que bom que é próximo seu aí. E eu fiquei maravilhado. Lá tem um texto muito bom que é História das Antigas, a sangrenta história da Casa Grande do Sítio Nascença. E tem um texto longo e é muito bom, ele descreve bem essa questão do nome, inclusive ele fala da igreja se opondo a se chamar Brejo de Santo, porque aquele lugar não tinha nada de santo, né? Que tinha muito de sangrento e não de santo no lugar, né? Isso. É interessante. Vinícius, por favor. Olá, me ouvem? Sim. Boa noite, boa noite. Que privilégio nosso receber os convidados de Fortaleza também. Muito bom para a gente esse intercâmbio, pessoas que foram importantes, pelo que o Hélio nos disse, são importantes, mas importantes para a composição da obra. E os demais amigos aqui que eu estou vendo, claro, não vou nominar cada um de vocês. Hélio, muito obrigado pela gentil dedicatória. Você não precisava de máquina de escrever, não, com uma letra dessa, que não dá, a câmera não pega tão bem. Mas uma letra dessa, máquina de escrever é só gosto mesmo, ou história, porque que maravilha. Deixa eu lhe perguntar aqui, pela sua apresentação, acredito que pode ter vindo disso. As citações muito apropriadas, não para revelar uma erudição que é evidente,
mas para integrar a obra e fazer gosto ao leitor, como do latim, né? E você consegue a mágica de que a gente se reconheça na obra, não como estudioso de latim, que eu não sou e não conheço, mas porque você faz como a gente diria, um foreshadow, né? Você mostra o latim antes e depois, uma determinada passagem, a gente descobre quem seria aquele personagem que está se reapresentando, porque ele fala em latim para o Chico Chicote, né? Para o amigo. Delicioso, delicioso aquilo. E nesse contexto, são tantas passagens que eu não quero tomar o tempo de todos, de dizer das que eu achei absolutamente interessantes, mas a obra é cativante, faz a gente viver junto com a obra e reviver ou conhecer a história. E eu faço uma pergunta que, para mim, é bem curiosa, a obra é absolutamente maior que isso, mas evocando aqui, quem escreve, né, é um romance histórico, alguns personagens ficcionais, e você, por gosto mesmo, por um prazer talvez escondido, criou um alter ego para você, dentre um dos personagens aí, que seja especificamente você, e conta para a gente dele, do contexto, se for? Doutor Vinícius Bovo, juiz poeta também, fico muito lisonjeado com suas palavras elogiosas sobre o Paiol de Pólvora, mas com certeza, meu caro, eu não perderia a oportunidade. O Gustave Flaubert, né, acerca de Madame Bovary, ele dizia que Madame Bovary era ele, né, e não tem como a gente não colocar um pouco de nós, né, dentro de alguns personagens ou dentro de algum especial. No meu caso, eu acho que eu coloquei um pouco de mim em quase todos eles, né? A própria Maria Monteiro tem muito de mim, né? O Chico Chicote também, não poderia deixar de colocar algumas coisas minhas também nele, porque nós todos somos assim. O bom de explorar um personagem como Chico Chicote é que não é um personagem cilíndrico, não é um personagem previsível, não é nem vilão, nem de todo um vilão, e nem é de todo um mocinho. Então, eu acho que todos nós temos também esses rompantes, né, de ira, enfim, de emoções que não são as mais dignas, né? Então, tem um pouco de mim também na Madame Mimi, a cortesã, a dona do cabaré, tem um pouco de mim também no próprio farmacêutico, João Anselmo, né? Do Lampião, do Virgulino. Então, é demasiadamente humano o Paiol de Pólvora. Então, tem um pouco de mim em cada um desses personagens. Mas talvez o que mais se pareça comigo, assim, que eu acho que eu me identifico muito, seja o Fernandinho e a Madeleine. São dois personagens que aparecem no livro e estão ligados muito à intelectualidade. A Madeleine, um estudante de medicina, que acompanha o Fernandinho, outro estudante de medicina, filho de Brejo Santo, e vão ali fazer essa viagem ali em 1926, no auge do coronelismo, quando o Lampião estava prestes a atacar Brejo Santo. Então, esses personagens que estão muito ligados à intelectualidade, lembram muito de mim, porque, a despeito de tudo, os livros sempre foram meus companheiros. Foi através dos livros que eu conheci o mundo, e certamente a leitura mudou a minha vida, e a leitura me trouxe até Rondônia, e me trouxe até Paiol de Pólvora, com certeza. Muito obrigado. Eu perdi o pedacinho que você falava do Flaubert, né? E a minha conexão caiu, mas é isso, né? De ser Madame Bovary, né? Sou eu ou todos, né? Especialmente, mas eu peguei, especialmente Fernandinho e Madeleine, né? Isso. É muito bonita. Para eu não ser breve aqui, mas não sei se todos já tiveram oportunidade de ler,
mas tem um trecho que é de uma sensibilidade incrível, me tocou demais em determinado momento, né? Depois de uma tragédia acontecida, que descobrem a pior face da mãe que perde o filho, né? E aí você nos diz, há um filho sem mãe chama-se órfão, uma mulher que perde o marido é viúva. Agora me digam, o que é uma mãe que perde um filho? Era sua ladainha de dor. Sentia-se a coisa mais triste, sem nome e medida, no desamparo maior que existe. Não houve padre para encomendar o corpo. Foi a velha Guida, conhecedora de todas as orações, quem rezou um salmo decorado, enterrado o corpo, partiram para o acerto. E aí segue, né? A dor inominável, mas nominada demais nessa beleza aqui. Parabéns, Zé, viu? Que coisa maravilhosa. E o capricho do marca-página, bom demais. Bom demais. A história mesmo de Dona Marica Landim é uma história muito comovente e é uma história completamente verídica. Ela perdeu o filho dessa forma e saiu fugida de sua terra por conta de uma perseguição política, né? Isso em 1908. E por conta disso, irada pela perda do filho, principalmente, ela manda tocar fogo na Vila de Aurora. E tudo isso, de fato, aconteceu. A Biblioteca Nacional me ajudou muito nessas pesquisas. A vasta pesquisa, a vasta informação jornalística a respeito desse incêndio de Aurora, inclusive nos jornais da capital, da época, que era o Rio de Janeiro. E é uma história incrível, mas é fatalmente e tragicamente real. Por favor, Paulo Sérgio, pode fazer seu questionamento. Ok, Hernandes. Obrigado, doutor Vinícius. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Pois é. Inicialmente, uma boa noite a todos. Agradecer o convite do Erlon para assistir esse colóquio sobre literatura. Agradecer ao Hernandes, aí o mediador. E eu me sinto lisonjeado porque não passo de um humilde curioso das letras. Sou advogado há 30 anos e tenho a literatura e o gosto pela leitura como um hobby e como a minha segunda ocupação. Alguns amigos que me conhecem sabem da minha paixão pelos livros e muitos deles perguntam, mas Paulo Sérgio, de onde veio essa paixão pela leitura, pelos livros? Eu costumo contar a história breve que fui aluno em Sobral, interior do Ceará, terra do Ciro Gomes, do Renato Aragão, do Belchior. Fui aluno de um padre comunista, aleijado de uma perna e gênio. Falava 6 línguas. E naquela época, a gente adolescente, com 12, 13 anos, nós líamos um livro por semana e tínhamos que apresentar a ficha de leitura, e não era aquela ficha de leitura clássica que podia um aluno copiar do outro, não, ele sorteava na hora, um bingo que ele tinha, um saquinho de bingo, o número do aluno dizia, venha para frente, e ele perguntava sobre o livro, personagem tal, me descreva, o que você achou daquela passagem do livro, quer dizer, ou lia o livro, ou corria o risco de se ferrar. Enfim, então eu tenho desenvolvido esse gosto e esse prazer da leitura, e em dezembro, certo, tomei conhecimento do livro do Erlon, por um jornalista aqui do Ceará, radialista, que é do Cariri, o Wilton Bezerra, e procurei o contato do Erlon, e no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ele me presenteou com a obra, com um autógrafo, como disse aí o doutor Vinícius, uma letra perfeita. E eu aqui tenho aqui uma metodologia, todo leitor tem fila de leitura. A gente sempre compra mais do que consegue ler, e eu costumo, os livros, eles obedeceram uma fila de leitura. Mas o livro do Erlon, pela apresentação, certo?
pelo esmero de um capa dura, uma fotografia de capa belíssima, eu disse, eu vou furar a fila. Como disse aí o doutor Vinícius, eu acho que o Hernandes também falou, o livro ele prende desde a primeira linha até a última. Então, eu li O Paiol de Pólvora em 2 dias e fiquei encantado ao ponto de presentear alguns amigos. Contactei o Erlen, estava de férias em Fortaleza, e adquiri alguns exemplares para presentear alguns amigos que também são apreciadores da boa leitura. O que me chamou a atenção, eu vou tentar ser breve, por ser um iniciante na prosa, um estreante na prosa, a maestria com que ele conta uma história, povoa essa história de personagens reais e personagens fictícios, prendendo a atenção do leitor e fazendo o leitor mergulhar, nós que somos nordestinos, naquele universo do Nordeste do século XIX, do Nordeste do início do século XX. Então, eu achei o livro assim espetacular. Eu tenho uma página no Facebook, é a única das redes sociais que eu tenho, e eu me atrevi a fazer lá uma pequena resenha sobre o livro do Erlen. E eu disse lá naquela oportunidade que ele retratava, no Paiol de Pólvora, o coronelismo, porque nós, nordestinos, nascemos e fomos criados aprendendo no livro de histórias que no Nordeste tinha a questão do coronel, que era chefe político, ele era chefe econômico. Então, o Nordeste, desde a Bahia até o Maranhão, ele se desenvolveu com essa cultura do coronelismo. Então, o Erlen, no Paiol de Pólvora, ele retrata o coronelismo, o contexto social do Nordeste, principalmente do Cariri cearense, e Brejo Santo, sua terra natal, e as cidades circunvizinhas. É uma história que, a meu ver, e eu disse lá nessa pequena resenha, ele envolve história, propriamente dita, amor, traição, violência, poder, tudo isso enfeixado num romance. Quer dizer, eu disse depois para ele comentando, eu sou admirador de Garcia Marques, eu conheço bem a obra de Jorge Amado, sou machadiano, gosto de Dostoiévski, Tolstói, então eu procuro ser um curioso de várias correntes literárias. E eu, quando terminei de ler o livro, eu pensei comigo mesmo, eu digo, Garcia Marques, Jorge Amado e Raquel, eu detectei nas letras, nas linhas do Erlen. Garcia Marques, pelo realismo fantástico. O realismo fantástico de Garcia Marques, ele se apresenta em várias passagens no livro do Erlen. Ou, isso aqui não é Garcia Marques, abre aspas, era o umbuzeiro das quengas, fecha aspas. Isso é típico Garcia Marques. Isso é típico 100 anos de solidão, o amor nos tempos do cólera. Certo? Nas passagens em que ele descreve as paisagens, o sertão árido, o sofrimento do homem, é Raquel de Queiroz. Certo? E nas passagens jocosas, nas passagens picantes, é Jorge Amado. Ou vocês não concordam comigo que esse trecho, abre aspas, Sinhazinha tá em brasa, chega tá vermelha, olhe, isso é calor de homem, fecha aspas. Nada melhor do que Jorge Amado. Isso aqui é Jorge Amado puro. Em Gabriela, em Capitães de Areia. Enfim, o que me fez aceitar o convite do Erlen é porque ainda, hoje nós estamos já em meados de abril, eu li o livro do Erlen na última semana, nos últimos dias do ano de 2023. E toda vez que eu penso no Paiol de Pólvora, 2 alegrias me acometem. Primeiro, ao ver, e eu disse isso lá na minha resenha, novos autores, jovens escritores, e eu digo aqui nos seminários que participo, nas rodas de conversa sobre literatura que sou convidado, que eu considero escrever e publicar no Brasil um ato de heroísmo. Publicar no Brasil, escrever, é um ato de coragem, porque, infelizmente, nós vivemos num país que não lê, o estado do Ceará, muito menos. Certo? Então, um livro
quando atinge 10 mil exemplares, 15 mil exemplares, é festejado. Coisa que a nossa vizinha Argentina, economicamente muito mais sofrida do que nós, se lê 3, 4 vezes mais do que o brasileiro. O Chile nem se fala. A Índia, então, hoje é o país que mais lê no mundo, é a Índia. Certo? Então, eu acho um gesto de coragem, certo? Eu gosto de prestigiar novos autores, todo e qualquer lançamento aqui no Ceará, já foi lançamento em outros estados. Quando eu vejo novos autores, me bate a curiosidade, e ao final do livro eu digo, é um corajoso. É essa turma nova que vai renovar a literatura brasileira. Então, eu enxerguei no Erlon o que enxerguei no Itamar Vieira Júnior, Tortarado, ganhou o prêmio na França recentemente. No Jefferson Tenório, com O Avesso da Pele. E, por último, uma obra que me impactou. Eu já tinha ouvido comentários os mais auspiciosos, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Então, me satisfaz muito e me alegra muito ver que, com todos os percalços, com todas as dificuldades de se publicar no Brasil, surgem novos autores, surge gente que sabe tornar a leitura uma magia, tornar a leitura uma viagem que você sabe onde começa e não sabe onde termina. É a imaginação do leitor, certo? É o poder de imaginar, de reproduzir até os diálogos daqueles personagens, o tom de voz, a forma como o coronel falou, a forma como foi admoestado. Portanto, para encerrar, é um prazer estar participando dessa roda de conversa sobre literatura. Agradecer mais uma vez ao Erlon pelo convite, ao Hernandes, o mediador, e dizer que hoje, depois de 4 meses, eu ainda me sinto encantado com o Paiol de Pólvora. Muito obrigado. Realmente, Sr. Paulo, é encantadora a obra do Erlon. Teve bastante coisa aqui, Erlon, que daria desdobramentos. Questão de Jorge Amado, eu teria desdobramento aqui, mas eu vou deixar que o pessoal fale, depois a gente vê se restará tempo. Doutor Bruno, por favor, pode falar. Obrigado, boa noite a todos. Prazer estar aqui nesse projeto. Vinícius, Erlon, meu querido amigo Erlon. Bom, eu queria partir do fim da fala, de onde parou o Paulo Sérgio, né? Eu não vou, então, aqui enaltecer toda a erudição do Erlon, como disse o Vinícius, que isso é evidente. Essas influências são muito evidentes. O Erlon trocava carta com o Jorge Amado, ou trocou carta com o Jorge Amado. Depois ele pode contar essa história, é muito interessante também. Mas o que eu queria destacar da obra do Erlon, e tenho 2 perguntas a fazer, é que a obra do Erlon, o Paiol de Pólvoras, às vezes ele é tratado como um romance histórico regional, né? E eu não concordo muito com essa limitação, entendeu? Porque eu acho que ele tá muito além de um romance, de ser apenas um romance regional. O romance histórico ele é. E por que ele é um romance histórico, né? Ele é ambientado ali no Cariri, que é rico, uma realidade social rica para ser explorada no nosso país, né? Mas se a gente for observar o Paiol de Pólvora olhando com um olhar, Paulo Sérgio, machadiano, né, a gente verifica que o Erlon foi muito competente em analisar as relações mais íntimas, né, da família do Brasil colonial, né, que é um verdadeiro clã, o parentelo. O Machado aborda isso com maestria. E ele foi muito competente também em destacar, né, o núcleo dessa estrutura, um proprietário ao redor do qual gravitam todos vinculados por relações de dependência e favor, né, mulher, filhos, parentes, aderentes, serviçais, né? E a gente observa que o patriarca, né, delineado aí na figura de vários coronéis, mas Chico Chicote, ele era temido, né? Ele tinha o poder de controlar até mesmo o corpo dos agregados, né? Mas também era venerado, pois ele encarnava a figura de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E reunia no imaginário de todos que
estavam à sua volta, as virtudes, todas as qualidades e virtudes possíveis de um ser humano, né? Isso eu até mencionei quando fiz a fala lá na data do lançamento aqui em Porto Velho. Então a gente vê uma pessoa que desrespeita frequentemente a liberdade e a individualidade da mulher, dos filhos, dos agregados, né? E tem as suas aventuras extraconjugais, mas todos esses atos eram sempre revestidos de uma certa santidade, né? E é um pérfido modelo patriarcal, pérfido, né? Que está intimamente ligado à forma de divisão dos meios de produção, né? Obviamente, isso fica muito claro. O patriarca, proprietário de grandes proporções de terra, desenvolveu as bases da economia brasileira colonial, escravocrata, natureza agrícola, né? E esse proprietário imprimia um quê de barbárie, né? A esse seu poder de mando. E nem mesmo o Estado ou a igreja, né, usavam contrapô-lo. Nem o patriarca era a única pessoa cujas mãos que não beijava as mãos dos clérigos, né? Era o contrário. Então nós temos essa ambiência desse romance no meio dessa organização social, que é muito, muito bem descrita no romance, né? Que cumpria os papéis inerentes a um processo de colonização então em curso, né? E desempenhava funções de procriação, produção, direção política, e impedia que a população escassa nesse país continental acabasse se pulverizando, né? E nós temos aí, que precisa ser também observado, que o romance ele aborda essas transformações políticas metade do século XIX, né? Que vem do ideário da Segunda Revolução Industrial, era preciso conciliar as exigências de um país que buscava a civilização, né, e o progresso com a realidade nossa atrasada, escravocrata, né? E também é muito legal, que fica muito evidente lendo o Paiol de Pólvora, que por isso que eu digo que ele é um romance histórico, mas não é tão regional assim, que ele se passa em um período de insatisfação dos donos do poder econômico, justamente com a abolição da escravatura, né? Que foi motivada pelos ventos que sopravam de fora, né? E que isso foi a mola propulsora do movimento político-militar de 15 de novembro de 89, né? Que instaurou a nossa forma republicana presidencialista de governo. Então, veja a riqueza dessa obra, a exploração do ambiente histórico. Se a gente for pegar, por exemplo, o olhar que aquele historiador inglês, o John Gladstone, tem sobre a obra do Machado, que ele faz os cortes históricos, então a gente vê isso claramente na obra do Erlon. Se nós pegarmos a visão do Schwartz, que analisa a obra do Machado a partir das relações subjetivas de poder, de favor, de dependência, isso está aí na obra do Erlon de uma maneira muito, 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 muito bem colocada. Então, não é apenas um excelente romance que revela a erudição do seu escritor, é algo muito bem construído, pensado, né? E que está completamente vinculado com o tecido histórico. Então, é uma obra materialista, é um romance materialista, muito bem posicionado, né? Que aborda o tempo histórico, aborda as relações sociais decorrentes desse tempo histórico. Então, essa riqueza, ela confere um caráter universal ao Paiol de Pólvora. Então, por isso que no início eu disse assim, não é regional, essa obra é universal. Ela é uma parcela da nossa história. Ela apenas usou como laboratório a ambiência do Cariri. Mas isso é válido para todo esse momento histórico que é esmiuçado nessa obra. Esmiuçado. E partindo dessa abordagem que eu faço, né, um romance histórico, materialista, eu fico a pergunta para oportunamente ser respondida, Erlon, a respeito de dois personagens que eu não abordei muito lá na nossa apresentação, por causa da polêmica, né, mas aqui nesse ambiente a gente pode tratar, né? Padre Cícero e Lampião. Padre Cícero era alguém que se valia da sua posição de proeminência social e exercia esse poder de manipulação social com vistas ao exercício do poder político que ele
parece que pretendia exercer. E Lampião? Lampião era realmente um bandido ou ele era um revolucionário que estava lutando contra essas estruturas absolutamente pervertidas, né, de poder da época? Então, eram essas perguntas que, na realidade, eu quero sua visão sobre esses dois personagens, algo muito polêmico. Eu quero realmente a sua visão. Obrigado pela... Obrigado, doutor Bruno. O Erlon, aí tem duas perguntas, vai te tomar bastante tempo, daí eu incluiria um comentário anterior dele, que é: se a classificação te perturba, a classificação por tipo literário. Então, daí incluir nas respostas, por favor, inclua se essa classificação traz alguma perturbação para você como escritor. Deixa eu falar só uma coisa. Olha, eu estou numa área que não tem nada a ver comigo, né? A abordagem que faz uma abordagem literária, minha formação filosófica só. Eu não tenho paciência para estou fazendo uma crítica severa. Mas, assim, eu acho que, como uma camarada falou, é uma abordagem também de um sítio particular, solto no histórico. Isso é uma divisão. Todo particular que tem um contexto histórico, toda a carga histórica que a humanidade viveu. Ele falava dos livros de produção, da religião, como obra, série de coisas. Eu só fico pensando aqui que eu não vi nada, se esse livro seu, ele, na minha visão arqueológica, eu acho que nós temos uma finalidade que houve tanta violência, né? Tanta injustiça social, programada, criada, planejada. Se, no fundo, quem lê sente uma esperança e uma catarse que pode haver uma esperança maior. Porque eu acho que toda literatura tem essa mensagem. Ou a vida é uma visão filosófica, ou tem uma catarse para dar um sentido. Não sei se você abordou isso no seu livro. Mas é uma visão filosófica. Eu não ouvi o que o professor falou, Hernandes. Alguém até colocou aí que o áudio estava cortando, então eu não consegui compreender bem a pergunta dele. O áudio não estava muito bom. Se você puder fazer um resumo aí do que... Para nós aí. Peraí. Deixa eu... Vocês descreveram o processo em termos literários, né, da riqueza literária, dos personagens, dessas coisas todas. Essa não é a minha praia, né? A minha praia é a filosofia. Se eu fosse ler o seu livro, eu iria ler na perspectiva existencialista filosófica. Qual é o sentido que esse autor está trazendo para a vida? Porque o particular é universal, né? Você aborda lá, está na história, né? Aí eu queria saber se houve tanta morte, tanta, né, violência, tantas dores que as pessoas têm que trabalhar, os lutos que trabalhar, se nesse teu livro traz uma catarse, traz uma notícia alegre no final, ou se a coisa está dizendo um absurdo, vamos, né? A peça não valeu. Agora eu compreendi, sim, compreendi. Sim. Em primeiro lugar, agradecer a participação do Paulo Sérgio, do Dr. Bruno, que compreenderam muito bem aí o Paiol de Pólvora, logo que leram, e esses comentários me encheram de gás, de ânimo, né? A pergunta que o Dr. Bruno me faz é a pergunta mais difícil, sem dúvida, porque são dois personagens altamente controversos. Voltando sobre a classificação do livro, sobre histórico, sobre regionalista, se isso me incomoda, Hernandes, não me incomoda. Pelo contrário, o que o Dr. Bruno ele faz no sentido é engrandecer, né? Não limitar, porque quando a gente realmente fala e produz uma literatura nordestina, né? Ela recebe aquele carimbo, ela recebe aquela especificidade, aquele lugar comum. Então, se reconhece em Paiol de Pólvora algo universal, isso me engrandece
muito de satisfação, de saber que o livro ele fala além desses nichos, além desses espaços mais regionais, né? Mas quando eu realmente quis fazer o livro, eu quis também dar um recado universal ao professor. Se tem alguma felicidade, tem, porque a vida, ela também não é só tragédia. Nossa vida também tem muita tragédia, não há dúvida disso. As tragédias humanas, elas se perpetuam ao longo do tempo. Mas o livro também tem espaço para a paixão, tem espaço para o sonho, tem espaço para a esperança e também tem espaço para a felicidade, porque a vida é tudo isso, né? Essa roda da fortuna, como escreveu ali o Gabriel Garcia Marques, que uma hora às vezes está em cima, uma hora às vezes está embaixo. Então, o Paiol de Pólvora, ele traz muito isso. Sobre Lampião e sobre Padre Cícero, sem dúvida, dois personagens muito controversos, com vasta bibliografia a respeito. Há quem defenda que Padre Cícero é realmente um homem santo, né, com defeitos próprios de qualquer ser humano. Há quem acredite que ele foi utilizado politicamente por Dr. Floro Bartolomeu, que era o seu alter ego, era quem o comandava politicamente por trás de tudo isso. Fato é que Padre Cícero realmente se meteu em política, há muitos acontecimentos controversos quando ele esteve metido na política e que muita gente atribui a Floro Bartolomeu. Aí há quem diga, tudo de ruim se atribui a Floro. Então, assim, já li muito a respeito do Padre Cícero, recomendo a biografia sobre ele, do também cearense Lira Neto. E sobre o Padre Cícero, eu posso dizer que eu tenho mais admiração do que reprovação. Ao contrário de Lampião, que, sem dúvida, está sob o signo do banditismo, sem dúvida nenhuma, e que teve alguns rompantes digamos assim, de heroísmo, mas isso não exime de toda a crueldade e dos seus crimes, que mais assustaram o sertão do que seriam capazes de transformá-lo em herói. Mas é um personagem que a gente também pesquisa e se apaixona também, apesar dessa crueldade, apesar desse mundo criminoso que ele resolveu escolher. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, Erlen. Obrigado, professor Zoró. Depois eu retomo a questão da catarse. Primeiro, eu vou ouvir duas pessoas que estão inscritas, mas depois eu retomo a questão da catarse. Quanto Erlon, o Paulo Sérgio, logo depois que ele falou, eu já passei para a próxima pergunta e você não teve a oportunidade de comentar a fala dele, me perdoe. Caso você queira acrescentar alguma coisa. Não só agradecimento mesmo, todas essas menções e todas essas comparações que ele fez, bem pontuadas, realmente, de fato, eu bebi na fonte do Gabriel Garcia Marques, do Realismo Fantástico, do Jorge Amado, o doutor Bruno trouxe isso a lume, de fato, eu também me correspondi com o escritor Jorge Amado, veja só que eu tenho umas cartas de Jorge Amado, eu, quando era um adolescente, leitor, um ávido leitor, meu sonho era conhecer Jorge Amado, e o máximo que eu consegui foi encaminhando uma carta para ele sobre o Dona Flor e seus dois maridos, que eu tinha lido aos 16 anos, e Jorge Amado me respondeu a carta. E depois dessa resposta da carta do Dona Flor e seus dois maridos, nós ainda trocamos umas 4 cartas. Então, eu tenho essas 4 cartas guardadas como um verdadeiro tesouro. Que alegria. Como a pergunta do professor remete a um final feliz, né, nós vamos ouvir agora uma descendente de Chico Chicote, a Fátima. Fátima, boa noite. Boa noite. É uma honra poder participar de uma live com tanta autoridade, mas eu estou me sentindo grandiosa, porque eu estou me sentindo diferente de vocês, leitores.
de vocês entusiastas da leitura. Eu sou uma descendente, então eu tive uma sensação de pertencimento. Eu confesso que eu levei 10 dias para concluir. Eu cheguei até a comentar com ela, porque a cada leitura eu passava a entender melhor a minha família, o meu pai, as minhas raízes. Então, me emocionava. Aí eu começava devagar nas lembranças, aí tinha que retomar, né, para poder entender a obra. E é tudo muito verdade. Iniciou, logo no início que o Erlon começou com a ideia da construção desse livro, ele é muito amigo de um genro, e nós fomos jantar. Ele, inclusive, ele nos agraciou com a foto, um registro, pediu o garçom para ter uma foto desse dia, e a partir daí eu fiquei curiosa, fui atrás de alguns documentos, né, para passar para o Erlon, para que a coisa passasse a ser mais verídica, né, e fiquei naquela torcida pela conclusão, ficava perturbando o Erlon para alguma coisa, ele ficava me mandando alguns trechos, né, e eu confesso que eu passei a me entender, que eu me separei muito jovem, com 3 filhos e grávida do 4º, e eu não consegui entender como que eu superei. Depois de ler o livro, aí eu vi que a história das mulheres, Lucena, como elas são guerreiras, então, assim, foi uma descoberta, foi um prazer, e o que eu poderia definir de maior seria a sensação de pertencimento. E eu só tenho a agradecer. Vou pegar aí uma retomada para agradecer a Fátima. Ela é uma das pessoas que mais torceram para a conclusão desse livro. Não é fácil adentrar nas feridas da família, e ela me abriu o coração, ela me abriu suas memórias, ela e sua irmã Milia, que é a irmã mais velha dela e que a criou também, e ela me contou muito que ela viveu numa redoma de vidro, sem conhecer muitas coisas. Isso. Então, Fátima conheceu comigo o drama. Isso. Só uma palavrazinha. Exatamente. A Milia é a mais velha, né? Então, assim, ela é uma memória viva de tudo, né? Ajudou muito você, Erlon. Mas eu fui blindada, né? E eu, com 17 anos, eu saí de Brejo Santo, fui estudar em Brasília. Então, assim, meu mundo foi outro. E quando eu voltava de férias, não sobrava tempo para viver, eu não tinha essa rotina, né, com a família. Vinha mais férias mesmo só para curtir aquele momento. Com o livro, eu passei a ter mais... E outra coisa, eu não sei Guariba, onde tudo aconteceu. O pai só tem dor. Não vá. Só tem dor. E eu respeitei. Meu pai já é falecido e eu ainda não consegui agora. Quando toda vida que eu penso em ir, eu lembro dele dizer, né, que não queria que eu fosse. Então, realmente, eu fui muito blindada de todos os problemas. Erlon ainda vai continuar. Só mais uma vez agradecer, porque ela realmente foi comigo, me indicando pessoas, amigos do pai dela, amigos ainda senhores bem idosos já, que ela indicava para se eu soubesse algo, alguma história, porque muita gente também não tinha coragem, Hernandes, de mexer nessas histórias, porque a família Chicote é uma família muito conhecida pela valentia, né? Então as pessoas tinham medo de comentar sobre essas histórias, né, desse brejo antigo, desse coronelismo, e sobre essa tragédia, né, que vitimou mais de 30 pessoas, né? Hoje Guaribas é um cemitério, nós temos cerca de 30 pessoas enterradas lá em cova não sinalizada, né? Até hoje, se passar um detector de metais lá, a gente ainda encontra cartuchos de bala, né? Então, soldados morreram, de 3 volantes policiais, do Pernambuco, da Paraíba e do Ceará, estão lá enterrados, né? Familiares, moradores, e só temos um mausoléu à beira da estrada que designa onde foram carbonizados os corpos de Antônio Grangeiro,
seu cunhado e mais 2 moradores seus. Então, é trágica essa história, mas, apesar disso, nós ainda temos espaço para a esperança. A Fátima é um exemplo disso. O pai dela foi um homem muito honrado. Seu Francisquinho Lucena foi um homem que venceu o ódio e conseguiu criar a família e conseguiu sobreviver à orfandade, criando e vivendo a vida dignamente. Erlon, se você me permitir, a gente agendou uma entrevista do Erlon com um dos amigos do meu pai. Uma pessoa muito, muito simples, né, muito humilde. E aí eu fui de Fortaleza, o Erlon também, nos encontramos e fomos à fazenda. Quando chegou lá, o Erlon ligou o gravador e começou a perguntar. Não sei se você lembra, Erlon. E aí, o que é que o seu Chico Chicote conversava com o senhor? Aí ele virou e disse assim, ele conversava comigo. Se ele quisesse conversar com você, era com você que ele ia conversar. Aí o Erlon já ia desligar o gravador, aí eu dei um sinal assim para ele, aí comecei a perguntar algumas memórias, né, de criança dele lá na fazenda com meu pai. Aí eu comecei a perguntar, e ele começou a se sentir à vontade, e aí começou a confirmar algumas coisas que o Erlon precisava. Então, isso prova que meu pai tinha verdadeiros amigos fiéis. Então, assim, até hoje, apesar do meu avô ter sido aquela pessoa de personalidade forte, né, que teve alguns inimigos, o meu pai chegou a ser delegado 14 anos em Porteira, só deixou amizades. Até hoje, a gente se emociona quando encontra depoimentos, né, de amigos que com filho no colégio, que ia tirar, fazendo medicina, que ia tirar do colégio, que não conseguia bancar os estudos mais, e meu pai disse, vamos ali, chegava lá no curral, mandava ele escolher, a pessoa escolhia o gado para vender e conseguir bancar os estudos, isso a gente não sabia. Às vezes chegavam as pessoas para conversar com meu pai, e eu chegava de férias, aí o papai, o que é? E ele disse assim, minha filha, ele veio falar, foi comigo, não é que foi com você, não. Pai, coisa chata, mas o que é? Nada, minha filha, nada, porque a pior coisa do mundo é a gente pedir. É muito bom a gente conseguir servir. Se eu tenho e posso servir, então eu vou servir. Então, a gente até hoje encontra muito depoimento do meu pai. E uma das coisas que muito nos emocionou foi um dia após o enterro do meu pai, chegou, eu acho que uns 120 a 200 pessoas, Emilia, numa cavalgada silenciosa. Aí cercaram a fazenda em silêncio. Então, assim, o que tem no livro é o que o Erlon aí bem retratou. O papai poderia ter sido, e era um homem forte, o papai era meio que lei, mas é uma pessoa que conseguiu ser respeitado e ser uma pessoa do bem, né? Muito do bem. Todos os filhos do meu pai, todos os meus irmãos, somos o que tinha de não ter estudo, né? Da dificuldade, porque eram pessoas que eram para ser revoltadas. Eles eram ricos e roubaram tudo que a gente tinha. Então, os filhos, os descendentes, eram para ser pessoas revoltadas, para os netos, bisnetos irem atrás desse recurso, e não, sabe? Porque, graças a Deus, somos criados por pessoas do bem. Fátima, no acervo fotográfico aqui do livro, tem uma foto, tem algumas fotos, e aparece você, aparece a Milia, que são irmãs, né? Mas aparece aí aí a Milia que está aí, né? É ela. Boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite. E aparece ainda o Djalma, Ricardo e Yasser. Esses também são irmãos? Yasser é meu genro, casou com minha filha, é do Lucena também. O Ricardo é um primo legítimo, é filho de uma irmã do meu pai. E o Djalma também é filho de uma irmã. Então, são todos primos legítimos. Todos são netos de vovô. Todos netos. É porque eu queria saber se todos eles eram... porque eu vi que todos eram Sena, né? Daí, Mas não são irmãos, não. São primos. São primos. O Djalma é um entusiasta também. Ele tinha um registro muito vasto da história da família, mas nunca teve coragem de publicar. E uma das coisas que eu falei para o Erlon, quando ele começou a escrever, eu falei assim, por favor,
retrate a verdade, porque eu sei que tem algumas coisas que vamos supor, a família não gostaria que viesse à tona. Eu já acho que não. Se errou, tem que mostrar que errou. Também, se acertou, é para mostrar que acertou. Então, eu falei para ela, não tenha medo, né? Retrate a verdade. E ele, tenho certeza que ele deve ter sofrido algumas pressões para não publicar essa obra. Já existe outros registros, eu já li, mas são leituras cansativas. Não é uma leitura como a do Erlo, não é porque está na frente dele, mas é porque ele conseguiu retratar a história de forma empolgante, né? Tem coisa assim que você começa a ler e não consegue mais parar. Hoje eu já li, estou na 4ª versão de ler o livro dele, porque agora eu já consigo, né, com mais leveza. E percebo que escrever aquilo ali, ele deve ter ficado muito à frente lá, tentando o que é que eu vou dizer aqui, como é que eu vou desenganchar, como é que eu avanço aqui. Ele deve ter passado alguns momentos difíceis e como avançar, né, até porque ele é de Brejo Santo. Né? Se ele não fosse de Brejo Santo, talvez fosse mais fácil escrever. Mas como ele é do Brejo Santo e ele retorna, né, como um bom filho, nas férias, ao lar, né, o aconchego familiar, então ele poderia meio que queimar o filme dele, né, em voltar a Brejo Santo escrevendo uma complexidade, porque os descendentes de todos os envolvidos tem juiz, tem desembargador, né, Erlon? Tem pessoas que da lei, vamos supor, né, que não tem interesse no resgate dessas memórias, né? Mas ele conseguiu, de forma brilhante, romantizar, né, um enredo bem complexo e que eu me identifico, Erlon, em tudo. Eu me identifico ali, me acho, percebo de tudo que eu vivi da minha infância, da minha adolescência, da melhor idade agora, né? E vem enquanto eu digo, vixe, Maria, esse momento agora é dos meus descendentes. Obrigado. Obrigado, Fátima. Acho que a presença de vocês aqui já é um afiançar a obra do Erlon, né? Fico feliz, honrado com a presença de vocês, da Fátima, da Melia. Erlon, pode comentar. É isso mesmo, só gratidão, só muita gratidão a essas duas mulheres fortes que representam muito aí. Dona Geracina, vó delas, esteve ali resfriando os rifles na hora difícil, quando a casa estava cercada por cerca de 300 homens. Vocês são mulheres de fibra e mulheres fortes. Obrigada. Diógenes, tua palavra. Boa noite. Com quem não tinha Boa falado, noite. não tinha falado com o Hernandes e com o Erlon. Não vou ter a erudição dos anteriores, nem o conhecimento. A minha pergunta é mais quase uma linha de fofoca, mas o antagonismo do Lampião com o Chico Chicote, ele é evidente em boa parte do livro. Tem um antagonismo deles ali. Só que a história de poder do Chico Chicote, a decadência dele, ou o fim do Império, não passou pelo Lampião, né? O antagonismo deles era como subjetivo. Quem vai lendo o livro vai esperando que uma certa hora ia ter um encontro, ou algo, ou alguma coisa que estourasse, que envolvesse os dois, né? Mas não aconteceu. O que aconteceu foi tentativas de encontro, mas não aconteceu isso. A minha dúvida é só essa relação do Chico Chicote com o Lampião, ela não foi aprofundada, e ele caiu por outros caminhos. Então, a minha pergunta é para você jogar um pouco de luz nessa parte da história para mim. Obrigado. Opa, Diógenes, é uma ironia do destino, digamos assim. Há quem diga o seguinte: se Chico Chicote tivesse se aliado a Lampião, como o próprio Lampião debocha quando está acontecendo fogo, talvez ele não tivesse sido trucidado pelas forças policiais, se ele tivesse recebido uma retaguarda de Lampião.
né? Mas ele sempre esnobou o Lampião, sempre contrariou, nunca quis a amizade de Lampião, porque ele achava que Lampião era muito desaforado e ele recusava-se a atender, digamos assim, os bilhetes desaforados do bandido, porque Lampião era assim, quando ele estava precisando de uma coisa, ele mandava um bilhete para determinado coronel, me mande tantos contos de réis, e Chico Chicote achava esse tipo de ligação uma ligação espúria que ele não gostaria de participar. E justamente quando Chico Chicote está sendo atacado, Lampião está um pouco mais acima da serra com o seu bando, e se tivesse se aliado a Lampião anteriormente, como todos os outros coronéis, talvez não tivesse tido um fim trágico. Então é isso, existia realmente essa Guerra Fria, né, entre os dois, o Brejo Santo e as Porteiras ficavam em tensão, mas também Brejo Santo e Porteiras nunca foram atacados por Lampião, acredita-se justamente por conta desse medo que Chico Chicote impunha, né? Então, sem disparar um cartucho, sem disparar uma bala, né, ele evitava que Lampião também fizesse esses malfeitos por ali, né? Como ele também não faria na região do Cariri, porque era no Cariri onde ele recebia aí a ajuda dos coronéis para se armar, e também em respeito ao Padre Cícero. Estamos aqui na live também, eu já vi o nosso Ângelo Osmiro, que é um grande especialista em Lampião, que era que eu tinha falado a respeito, e ele pode esclarecer melhor sobre ele está inscrito para a próxima fala. Isso, Assim Era Lampião, escrito por Ângelo Osmiro, até trouxe aqui, que estava aqui do meu lado, vi que lá está do lado, grande especialista em Lampião, Ângelo Osmiro, está aí, ele já levantou a mão e talvez ele possa enriquecer o debate sobre essa questão de Lampião. Mas é essa visão que eu faço. Espero ter respondido, Diógenes. Ângelo Osmiro, com satisfação que a gente recebe, pode fazer suas considerações e perguntas. Boa noite. Você está com o microfone desabilitado. Nós não estamos te ouvindo. Olá. Agora sim. Boa noite a todos. Na verdade, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de parabenizar o Erlon pelo belíssimo trabalho. Como um dos participantes aí falou, acho que até foi um conterrâneo nosso, o livro do Erlon, quando ele me presenteou, também estava numa lista. Ele sabe do amor que eu tenho à nossa cultura, do Nordeste, o cangaço em especial. E ele cortou a famosa fila, né? E cortou muito bem cortada. Foi um prazer ler esse livro dele, essa conexão com a história do Cariri, a história do cangaço, que ele conseguiu fazer. Na verdade, a minha participação aqui pequena é só para parabenizar o Erlon por esse belíssimo trabalho. Obrigado. E fico muito feliz de ter, mesmo que um pouquinho, ter participado aí, ter colaborado com ele, com o Bruno, que estiveram aqui na minha casa há algum tempo atrás. Eu até falei para ele que o livro estava demorando demais, que a gente ficou ansioso de ver o trabalho pronto, né? Mas valeu a pena a espera, e a minha participação é mais para parabenizar tanto o Erlon como o debate que vocês estão fazendo aí. Quero dizer que estou aprendendo muito aqui com todos vocês. Osmiro, deixa eu te explorar um pouquinho mais, então. Pegando o gancho na pergunta do Diógenes. Você que penetrou mais na história de Lampião, como você enxerga a ausência do conflito real entre o Chicote e o Lampião, tendo desaforos de ambos os lados? Porque, pela história do Erlon, o Chicote também fazia desaforos absurdos dirigidos ao Lampião, né? Inclusive com espiões do Lampião vendo esses desaforos, né? Por que esse conflito não aconteceu entre Lampião e o Chicote? Nenhum dos dois resolveu ir às vias de fato.
A história do cangaço ela é bem complexa, né? Nesse período, o Lampião, ele ainda andava muito aqui no nosso sertão, no sertão do Ceará, Pernambuco, Paraíba. E aqui no Ceará, neste período, principalmente, é onde ele tinha a maior proteção, certo? São os coiteiros, que nós chamamos aqui, né? Então, os coiteiros deles estavam todos no Ceará. Existe uma controvérsia, ou um mito, se diz que Lampião não atacava o Ceará por conta do Padre Cícero. Isso é só uma meia-verdade. Lampião não atacava o Ceará por conta dos coiteiros que ele tinha aqui no Ceará, principalmente no Cariri, ou exclusivamente no Cariri, que era onde ele andava. Então, não era interessante para ele arranjar mais inimigos do que ele já tinha. Ele já tinha muitos inimigos no Pernambuco, na Paraíba, e aqui no Ceará. Quanto mais ele ficasse camuflado, melhor era para ele. Aqui era uma espécie de lugar de veraneio do cangaço, certo? Então, quando ele quis vou entrar só um pouquinho aqui na seara do Erlon, mas só para poder concluir a minha fala. Quando ele quis a amizade com o Chico Chicote, né, era só mais um dos coronéis daquela região que ele queria ter apoio. E como Chico Chicote não forneceu esse apoio para ele, né, não quis a amizade dele, acabou que isso, no final, foi ruim para Chico Chicote, porque, como o Erlon bem falou aí, se ele tivesse feito ou aceitado a amizade de Lampião, por ironia do destino ou coincidência, Lampião, na época do ataque a Chico Chicote, ele estava nas proximidades. Segundo o conto, ele escutou até os tiros, né? E ele teria dito, se esse cabra fosse meu amigo, eu ia lá dar uma retaguarda. Como ele não é, ele que arque com as consequências. Então, resumidamente, é o seguinte: no Ceará, ele não queria confusão. Quanto menos, melhor para ele, porque ele já tinha a proteção de vários coronéis aqui no Cariri cearense, e não era interessante para ele arranjar confusão aqui no nosso estado. Aí eu faço a indagação ainda. Me perdoe, Erlon, Não, fica à vontade. redirecionar a entrevista aqui. Mas eu faço ainda uma outra pergunta. Ele não queria confusão, mas politicamente ele propõe uma ruptura no Estado, criando o Estado do Sertão, que há uma carta no livro. Na página 155 tem a carta que Lampião escreve ao governador do Ceará. Do Pernambuco, ao governador do Pernambuco. Do Pernambuco? Isso. Ué, mas aí o Cariri não entraria. O sertão até a divisa com o Ceará, porque o Ceará faz divisa com o Pajeú, o Cariri ele fica com a divisa com o Pernambuco, então é uma região que se confunde. Mas pegaria os dois estados, porque ele fala que iria do Rio Branco até... Isso, pega na divisa com o Ceará, porque lá no Ceará ele não tinha problema, no Pernambuco ele tinha, né? Então ele queria dividir do litoral para lá para o governo e do sertão adentro para o Lampião. Ele fez essa proposta, né? Tem essa carta. Então tá, aí está parte da resposta que eu desejava. Se era um fato histórico, então é um fato histórico. A outra questão, Osmiro, é o seguinte: essa proposta dele tinha um apoio legislativo sério? Existiam legisladores nas casas defendendo a existência do Estado do Sertão? Não, não. Na verdade, alguns historiadores, pesquisadores, classificam essa carta, que realmente existe, né, como uma espécie de chacota, né, que ele queria fazer. Ele estava fazendo uma chacota com o governador pernambucano, como ele fez com o paraibano, que tinha o sobrenome de Rego, né? Aí tem uma chacota que ele dizia: eu estou acostumado a pular até riacho, quanto mais Rego. Então, era uma coisa que ele fazia até como chacota, né?
Não foi uma coisa propriamente que iria se concretizar. Certo. Bom, eu teria aqui, Erlon, mas poderíamos nos estender mais. Nós vamos encerrar daqui a pouco, Erlon, mas eu gostaria que permanecesse você e a Fátima, porque só para a gente estender um pouquinho da questão da família Lucena aqui, que o professor quer indagar. E como o tempo já se esgotou, já estamos com 1h30 já que nós estamos conversando, nós vamos ter que partir para o encerramento. Eu tinha preparado aqui, Erlon, 22 perguntas, eu fiz 6. 3, 6, eu fico feliz assim. Então, a conversa foi boa demais, ela foi muito, rendeu muitos assuntos. E eu, antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, eu queria retomar uma fala que estava na conversa, na intervenção do Diógenes e na intervenção do professor Zorobabel. Eu conversando com o Diógenes sobre o romance, e a gente falava sobre a questão da o Diógenes enxerga que o personagem que percorre toda a história é a Índia. Eu já tenho uma outra posição, porque eu enxerguei, até comentei isso com ele, que é um romance de um lugar. A exemplo de Tocaia Grande, a exemplo de um certo Capitão Rodrigo, que conta a história de um lugar, de um povo. Né? E houve a pergunta sobre a existência de um... Sentido, Não, a palavra me sumiu. Catarse. Da catarse. E daí a questão da catarse retornaria na Fátima, que eu acho que é cartático, que existem as descendentes e que eles tiveram sucesso, né, independente dessa tragédia. Mas dos personagens aqui descritos, eu vejo a Índia Araci vive um momento cartástico quando ela desaparece. Aquele desaparecimento dela colocaria junto com aquele que o Vinícius apontou como um momento fantástico, que o Paulo Sérgio falou do realismo fantástico também, né? Esse aqui é de um realismo fantástico maravilhoso e emocionante como aquele apontado pelo Vinícius. Araci acordou-se com os clarões dos relâmpagos e o barulho dos trovões. O vento forte abriu violentamente as frágeis portas e janelas e ela sentiu o cheiro da sua aldeia. O céu era um chumbo. Reconheceu no meio da tempestade o seu avô, o sábio pajé da sua tribo, aquele que comandava até chuva e lia a natureza. Morubixaba nunca abandonou a neta, nem depois de encantado. Ele estava ali para levá-la à passagem. Era tempo, e ela já se sentia cansada dessa existência. Entregou-se à chuva como quem joga no abraço de um ente querido que não se vê há muito tempo, e arrastada pelo vento forte, foi envolvida num redemoinho que a levou ao chão e desintegrou seu corpo, atravessado pela potência de um curisco. O céu e a terra se uniram, evaporando a Iraci para sempre desta existência, transformando-a em uma eterna estrela do mundo de Tupã. Só a Muiraqui-Tã, o amuleto encantado que trazia contra o peito, não sucumbiu. Está perdido no meio da mata, confundido-se entre as pedras sem valor. Eu acho esse aqui de um realismo fantástico, como colocou o Dr. Paulo Sérgio. Erlon, nós vamos ficar por aqui. Eu quero que você apresente suas considerações finais. E eu fico agradecido pela sua presença e pela sua simpatia e cortesia em falar com a gente à vontade, assim. Mills, obrigado por este momento, um momento muito feliz em que consigo realmente estar em contato com quem compreendeu bem o livro,
e isso, para mim, não tem preço. Isso é a grande satisfação do escritor, é saber que foi lido, saber que foi compreendido. Para dialogar com a Índia Araci, eu tive, inclusive, que aprender tupi. Esse dicionário de tupi antigo, eu comprei para tentar trazer algum diálogo para essa indígena, né? E o desaparecimento de Araci, ele é providencial. O livro termina, né, dizendo que ainda se falou sobre Araci por uma dezena de anos, depois se considerou a indígena como invencionice, pois ela não estava nos registros oficiais. É mais ou menos assim que o livro termina. E é bem essa tentativa que a história teve de realizar o apagamento da riqueza da história indígena, né? Os personagens indígenas sempre estiveram ou fadados a uma criação idílica e romântica, a exemplo de Iracema, de José de Alencar, de Peri, de Guarani, ainda da época do romantismo, né? Mas, de resto, foi uma cultura que foi arrasada, digamos assim, de sua importância, e fazer o resgate de Araci, dessa indígena Cariri, que é a região é justamente Cariri, em respeito a esse povo originário, também cumpre uma dívida da história da nossa gente, da história do Cariri cearense. Então, o romance Paiol de Pólvora, Hernandes, ele é, como eu te falei, um microcosmo desse Brasil. Esse doutor Bruno também conseguiu enxergar um universalismo do Paiol de Pólvora, isso me deixa muito feliz, porque nesse mundo globalizado que a gente vive, estamos cada vez mais destruindo as nossas raízes, destruindo a nossa identidade. O Câmara Cascudo, um grande sertanista, ele fala mais ou menos sobre isso. Ele fala sobre que se nós não tivermos debaixo dos pés da gente a areia da nossa terra, né, nós acabaremos como todos, inodoro, insípido, né, sem rosto, né, sem originalidade. Então, ao resgatar as raízes, as minhas raízes em Paiol de Pólvora, eu faço esse apelo para que preservemos as nossas raízes, sejam elas como elas forem, né? Sejam elas cruéis, sejam elas de tragédia, sejam elas da forma que forem, mas que sejam postas no papel, né? Que a história ela seja preservada. E fico muito feliz e muito agradecido com este encontro. Sem dúvida, é um dos momentos mais felizes desde que Paiol de Pólvora foi publicado. Como Paulo Sérgio falou, não é fácil fazer uma publicação independente. Foi um livro com tiragem pequena. Nós estamos com 1.100 exemplares só de Paiol de Pólvora, mas, graças a Deus, estão quase todos vendidos. Temos pouco disso, e movimentos como este engrandecem a obra e me deixam feliz, né? Me deixam feliz porque a felicidade do escritor é saber que é lido, é saber que é compreendido. E são essas as minhas palavras finais. Obrigado a todos. Erlon, obrigado, muito agradecido pela sua presença. Agradeço a intervenção do Dr. Vinícius, do Paulo Sérgio, do Bruno Darwish, da Fátima, da Milia, do Diógenes, do Ângelo Osmiro. E agradeço ao Gerson por ter dado vida aqui para as palavras de Patativa da Saré. O Gerson, você ainda quer falar alguma coisa? Pode falar. Só parabenizar o Erlon pela obra, parabenizar você, Hernandes, pela condução desse momento fantástico, parabéns, e pela aula que eu recebi aqui, agradecendo ao Ângelo, ao Paulo Sérgio, ao doutor Paulo Sérgio, né? Ao doutor Vinícius, ao doutor Bruno, fantástico, foi uma aula maravilhosa, sintética e muito profunda. Parabéns a todos.
Vinícius, pode falar. Hernandes, muito obrigado a todos. O que você conseguiu organizar é fantástico. Onde mais a gente tem o privilégio de ler um livro de um autor que tem vínculos tão caros a nós, ao nosso tribunal, ao nosso Estado, fez uma pesquisa fantástica desse, traz pessoas que contribuíram com isso, traz familiares louváveis, uma memória brilhante que deve ser enaltecida e respeitada. Onde nós vamos encontrar isso? Parabéns, parabéns, muito obrigado, Erlen, parabéns, esse trabalho magistral que você realizou, e é um privilégio da gente poder viver isso, vamos dizer assim, numa sinestesia, né? Porque a gente ouve, a gente lê, a gente relembra e colhe os depoimentos, as memórias daqueles que viveram isso, a descendência deles. Muito bem, muito obrigado, parabéns. Obrigado, Vinícius. Doutor Paulo Sérgio, pode falar, fica à vontade. Obrigado, Hernandes. Agradecer também ao convite, e eu repito muito nas minhas conversas com leitores que os livros são tão mágicos que eles têm esse poder de aproximar pessoas. Eu estou aqui no Ceará, interagindo com pessoas em Rondônia, com pessoas de outros estados, só os livros para fazerem isso. E ao Erlon, eu quero fazer aqui uma pergunta e um lembrete. Você me disse certa feita que vai inscrever Paiol de Pólvora no Prêmio Jabuti. Eu, desde já, estou na torcida. Muito obrigado a todos. Obrigado, a gente tinha muito ainda para falar, Erlon, mas temos que encerrar. O tempo nos oprime, infelizmente. Valeu, obrigado, gratidão. A Fátima, eu vou parar a gravação, daí o Luciano quer falar com a Fátima, né?